Olá, Money Report conversa hoje com a Camila Junqueira, diretora-geral da Endeavor, organização que incentiva empreendedores e o empreendedorismo no Brasil. Tudo bem, Camila? Tudo ótimo, muito obrigada pelo convite. Camila, você está na Endeavor desde agosto de 2012, é isso? Exatamente. Nesse período que você está lá, queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, o que tem sido feito nesse sentido de estimular o empreendedorismo e os empreendedores no país. Tá ótimo. O ecossistema mudou muito desde 2012, então muitas coisas aconteceram. A Endeavor surgiu no Brasil sempre com o intuito de promover um ecossistema empreendedor de alto impacto, acreditando que são os empreendedores os grandes protagonistas da transformação de qualquer país. Então a gente precisa estimular mais empreendedores não só surgirem, como crescerem e gerarem impacto para o país e com isso fazer a economia girar, trazer inovação, gerar empregos, transformar indústrias e ser referências globais. Isso em 2012 era uma realidade muito diferente no país. Você não via o Brasil ser o que ele é hoje, a gente vê empreendedores se tornando referências globais. O Brasil, de fato, está entrando no mapa global da inovação. Empreendedores cada vez melhores estão surgindo. Isso é uma realidade de uns anos para cá. Como eu já estou há 7 anos na Endeavor, não era bem isso que existia no começo. E o desafio, quando eu entrei, a gente vivia um desafio de fazer com que o país tivesse uma cultura empreendedora de maior impacto. Nisso que você está, desculpa interromper, mas eu queria que você contasse sobre isso. A Endeavor também precisou mudar diante desse cenário? Como que foi? Qual que era o foco antes e qual é o foco agora? Agora, a Endeavor mudou muito desde que entrou no Brasil. Quando a Endeavor surgiu, foi em 2000. Obviamente eu não estava lá, mas vou contar um pouco desse período. Quase não existia ecossistema empreendedor. Tem até uma história engraçada que para fazer o contrato social a palavra empreendedorismo não estava nem no dicionário. A Endeavor ajudou a colocar a palavra empreendedorismo no dicionário. Então isso era o quão inexistente era o ecossistema na época. Então, os primeiros anos de Endeavor foi muito para passar o facão, a gente brinca, né? Tirar o mato alto e começar a falar de empreender como uma possibilidade. Os anos passaram, cada vez mais pessoas olharam para empreender como uma possibilidade, mas ainda assim, hoje a gente vê, e aí em 2012 já tinham cada vez mais empreendedores surgindo, mas ainda sem a intenção de gerar impacto. Né? Quando a gente fala impacto, a gente fala de um empreendedor que não é um empreendedorismo por necessidade, não é um empreendedor que surge para pagar as contas da família e ter um negócio que não vai crescer. É aquele empreendedor que enxerga uma oportunidade de transformar um setor, de transformar uma indústria e de fazer um negócio realmente que pode ter um impacto global. E isso ainda não era, em 2012, algo que a gente via com tanta força como a gente vê hoje. Então, hoje, todo esse movimento, e a Endeavor ajudou muito a construir isso, né? Através de conteúdos, cursos, uma série de ferramentas no portal da Endeavor, que já chegou a ter mais de 7 milhões de visitantes únicos por ano, então conseguiu contribuir pelos eventos, por um trabalho de imprensa, estudos para falar do ecossistema empreendedor, vou falar um pouco mais disso, mas todo um movimento e, obviamente, com a essência do nosso trabalho, que é apoiar empreendedores que a gente acredita que são esses grandes exemplos. É por meio deles que a gente faz a transformação acontecer e com isso a gente chega no dia de hoje que o desafio mudou um pouco. A gente tem cada vez mais empreendedores querendo abrir startups, querendo construir negócios inovadores, mas a gente ainda tem um caminho para garantir que eles consigam continuar crescendo sem tantas amarras. Você falou de empreendedorismo de impacto, que é um dos principais focos da Endeavor agora. Sim. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso e como funciona na prática. Qual é a atuação da Endeavor para esse setor? Tá bom. Quando a gente fala dos empreendedores de alto impacto, a gente fala do empreendedor que não só quer fazer uma empresa crescer, quer fazer uma empresa... Você pode citar algum exemplo? Claro.
Tem alguns exemplos. A gente apoia, por exemplo, desde o começo da história do Mário e do Edu, do Grupo Trigo, que é do Spoleto, Domino's, Cone, que acho que todo mundo deve conhecer. Quando eles ainda tinham algumas poucas franquias, estavam começando essa história, mas eles já tinham um sonho grande. Hoje, o Mário e o Edu têm centenas de lojas aqui no Brasil e já tem algumas nos Estados Unidos e estão planejando uma expansão internacional maior. Então, são empreendedores que, por mais que já sejam relevantes, eles continuam com uma ambição maior de gerar um impacto global. Mas, além do impacto que eles geram com a empresa, crescendo, gerando empregos, trazendo inovação e colocando o Brasil no mapa da inovação global, eles também enxergam o papel deles, a responsabilidade em estimular o ecossistema empreendedor, informar a nova geração de empreendedores. Para a gente, é isso que é o empreendedor de alto impacto. É o que não só faz a empresa crescer, mas também faz outros empreendedores crescerem. A gente fala de crescer e multiplicar o impacto. Então, mentoram, investem em outros empreendedores e criam esse círculo virtuoso para que a nova geração também mentore e invista em novos empreendedores. Então, esse foco no empreendedorismo de alto impacto, na verdade, acaba conversando com o que a Endeavor fazia lá no começo. Acaba estimulando o pessoal que está pensando agora em abrir um próprio negócio, o pessoal de startup, seria isso? Sim, a atuação da Endeavor, a ambição da Endeavor nunca mudou, né? A essência, a missão sempre foi em transformar o país por meio dos empreendedores. Só que se você tem um ecossistema muito despreparado, que não tem ainda empreendedores suficientes para mentorar, dinheiro suficiente para investir em novos negócios, tudo isso não era uma realidade em 2000. Então esse ecossistema precisou começar a ser fortalecido e hoje a gente tem muito mais investidores, aceleradoras, incubadoras, muito mais empreendedores e empreendedores fazendo liquidez e tendo mais dinheiro para investir em novos empreendedores. Então hoje o papel da Endeavor de alguma forma consegue se transformar para acelerar esse processo. Então, apoiar empreendedores cada vez melhores. Você perguntou que empreendedores, né? A gente apoia empreendedores em 8 estados, mas empreendedores como o Thiago e o Benjamin do Guia Bolso, que talvez as pessoas conheçam também, o Tomás, do Doutor Consulta, e N outros casos de empreendedores à frente de empresas de alto crescimento, e que não só estão construindo grandes empresas, mas também estão mentorando, investindo e ajudando a construir todo esse círculo virtuoso do ecossistema empreendedor. O ambiente de negócios nesse tempo, pelo que você fala, melhorou muito. Mas quais continuam sendo os entraves para mais crescimento de novas empresas, desses empreendimentos, para que eles possam se expandir? Quais são os entraves? Então, acho que o ecossistema empreendedor melhorou muito porque tem mais atores, o ambiente de negócios continua horrível. Então, o Brasil tem um dos piores ambientes de negócios do mundo. A gente é um dos piores países no Doing Business. A gente está em quase último lugar quando se fala do tempo para se pagar impostos no Brasil. São mais de 2.000 horas para se pagar impostos no Brasil. Quer dizer que o empreendedor demora mais ou menos 80 dias por ano para ficar em dia com as suas obrigações fiscais. Isso é um dos maiores entraves hoje para qualquer empreendedor brasileiro que queira crescer. Então, para a gente na Endeavor, né, e hoje a gente tem uma frente de atuação, por um lado, apoiando diretamente empreendedores, mas por outro, ajudando a pavimentar o caminho para o crescimento de empresas através de um ambiente de negócio mais simples. Então, uma das nossas grandes bandeiras é a simplificação tributária. Não tem opção, a gente precisa passar por uma reforma tributária. Essa é uma pauta urgente. É uma pauta urgente, que ajude a simplificar o ambiente de negócio para qualquer empreendedor brasileiro. Isso é uma das pautas. Uma outra pauta que é quase como se fosse um guarda-chuva de todas as pautas dos empreendedores, que é a desburocratização, né? Você desburocratizar o ambiente empreendedor de várias formas. Hoje o governo está falando muito de GovTech, governo mais digital, etc. E eu acho que é uma pauta super importante, porque simplificar não é só tornar a burocracia
digital, é como eu tiro a burocracia e simplifico todos os processos de abertura, registro e até fechamento de empresas. Parece um contrassenso falar de fechamento de empresa, mas a maioria dos empreendedores que a gente apoia hoje, que são empreendedores de alto crescimento, não estão no primeiro negócio. Eles já abriram, fecharam, deram certo ou deram errado. Faz parte do processo de maturidade. Faz parte do processo, faz parte da maturidade de qualquer ecossistema empreendedor você permitir que uma empresa consiga abrir rápido e fechar rápido para ir para a próxima. Isso é uma das pautas também que a Endeavor olha muito de desburocratização. A gente já tem um histórico bastante robusto nesse sentido. Já fizemos o projeto Simplificar com a Prefeitura de Porto Alegre, o projeto Empreenda Fácil com a Prefeitura de São Paulo, para ajudar a reduzir o tempo de abertura de empresas nessas cidades e municípios. E o que a gente viu foi uma evolução no Doing Business, por exemplo, ainda muito baixa, né? O Brasil ganhou 16 posições no Doing Business, mas continua muito longe do ideal, mas muito por conta dessa simplificação em São Paulo, do tempo para se abrir uma empresa em São Paulo. Mas falando do ambiente de negócios, uma última grande bandeira da Endeavor é acesso a capital. Todo empreendedor, para crescer, vai precisar de dinheiro e ele precisa saber qual é a melhor forma de conseguir esse dinheiro. Nem sempre pode ser tanto crédito, quanto um dinheiro de capital de risco, quanto várias outras formas que o empreendedor tem, ele precisa conhecer esse mapa. Então, hoje a Endeavor está muito interessada em construir um grande mapa para que os empreendedores possam navegar e entender como eles podem acessar a capital dependendo do estágio de maturidade do negócio. Falando um pouquinho mais dessa atuação da Endeavor, como a organização avalia o papel dos empreendedores para a transformação do país? Essencial. A nossa grande crença é que a transformação do país passa por empreendedores. E passa por empreendedores não só porque eles, pela geração de emprego, então tem um dado bem relevante que acho que vale mencionar aqui, que é da Endeavor em parceria com o IBGE, que é menos de 1% das empresas no país, é o último dado, são empresas de alto crescimento, são um pouco mais de 20 mil empresas, é uma quantidade super pequena. O que determina uma empresa de alto crescimento é um crescimento médio de pelo menos 20% ao ano por 3 anos consecutivos. É um termo da OCDE, é o mesmo termo global, mas essas menos de 1% das empresas foram responsáveis por gerar mais de 70% dos novos empregos no período entre 2013 e 2016, que é o último dado do IBGE. Então, enquanto todas as outras empresas estavam demitindo, essas empresas contrataram mais de 1 milhão de pessoas nesse período. Então, é um impacto muito grande, é um número muito pequeno de empresas que geram um impacto muito grande na economia. Então, isso é a primeira crença ali de geração de emprego, mas muito além disso tem uma questão de gerar inovação, de conseguir transformar indústrias inteiras, e entender que isso faz parte do jogo, você resolver um problema de um jeito mais fácil, mais simples, é o que todo empreendedor está tentando fazer, né? Não existe empreendedor sem um problema e sem uma solução real para resolver aquele problema. Em educação, em saúde, em transporte, mobilidade. Acho que o Brasil tem muitos problemas a serem resolvidos e são os empreendedores que vão resolver esses problemas. Para além disso tudo, ainda tem essa questão do papel do empreendedor em estimular o surgimento de novos empreendedores, que é um pouco a crença da Endeavor, em mentorar, investir, em acelerar o surgimento de novos empreendedores. A gente pode falar assim, então, que as empresas grandes elas têm processos mais lentos, enquanto os empreendedores podem dar uma arejada no mercado, trazer avanços com uma velocidade maior? Eu acho que é um grande desafio hoje das grandes empresas, é como trazer mais velocidade para o processo. Hoje, eu acho que não dá para dizer que só uma startup tem que ter velocidade nos seus processos. É como que as grandes corporações conseguem trazer esse tipo de velocidade e de olhar para o consumidor, para o cliente, entender a dor dele, como eu vou resolver esse problema de uma forma ágil. É uma obrigação de qualquer grande corporação hoje. E por isso que tem um movimento gigantesco surgindo no mundo e aqui no Brasil, que é o movimento de inovação aberta. A gente fala muito de Corporate Innovation ou Open Innovation, que é um movimento
de grandes corporações se aproximando de startups e scale-ups para conseguir acelerar o seu processo de inovação, tanto interna, então, tanto cultural, dessas grandes corporações, quanto trazendo soluções mais eficientes para trazer mais agilidade para dentro dessas corporações, quanto até, às vezes, investindo em scale-ups e pegando parte do negócio dessas scale-ups para ter outros negócios paralelos e conseguir estar sempre atenta à inovação. Então, tem uma série de formas de uma grande corporação se envolver e se aproximar de startups, mas eu acho que esse é um movimento sem volta para que, tanto de um lado, as startups e as scale-ups, elas precisam da grande corporação como cliente, como peso que essas grandes corporações têm de maturidade para acelerar e ajudá-las a desenvolver soluções para essas grandes corporações, mas as grandes corporações também precisam da agilidade e da inovação que essas startups e scale-ups trazem. Então, é um casamento perfeito. A gente acredita muito nesse movimento e a Endeavor tem trabalhado muito nessa frente também. Uma outra discussão pertinente é o espaço para as mulheres empreendedoras. Como você avalia o cenário atual? É interessante ver que quando se trata de olhar para o começo, para empreendedores por necessidade ou até o começo de uma carreira empreendedora, ainda é quase 50% de homens e 50% de mulheres. Assim, tem muita mulher empreendendo no Brasil. A questão é que tem poucas mulheres empreendendo negócios de alto crescimento, que é o foco da Endeavor, o que a gente quer incentivar mais. Tem uma série de hipóteses para isso. O caminho para a mulher é mais difícil? Com certeza o caminho para a mulher é mais difícil, tanto por até a gente falar de alguns bias até no investimento, investidores, homens e mulheres, e tem alguns estudos internacionais, não tem muito estudo aqui no Brasil, tratam mulheres à frente de empresas de uma forma diferente do que elas tratam homens, então tem uma disparidade, mas eu acho que tem uma desigualdade de mulheres no mercado de trabalho que vem de anos, é muito recente a inserção da mulher no mercado de trabalho. Até pouco tempo atrás, mulheres não podiam votar. Então, também é até injusto pensar que o ecossistema ia estar já 100% amadurecido, que a gente ia ter igualdade de homens e mulheres no mercado de trabalho. Ele não existe no mercado de trabalho, ele não existe em empreendedores, mas a gente quer mudar isso. Tem algumas formas de fazer isso. Assim. Acho que a primeira delas, a gente acredita muito que o surgimento de novos empreendedores de alto impacto passam por a experiência prévia. Então, o empreendedor ou a empreendedora já ter vivido negócios de alto crescimento. Então, a gente está estimulando muito os nossos empreendedores agora a ter mais igualdade de gênero nos cargos de liderança. Então, que a liderança executiva de um negócio de alto crescimento tenha mais igualdade de gênero, porque talvez em 5, 10 anos essa empresa vai crescer, vai ter algum exit, vai vender, essa liderança executiva vai ter uma liquidez gigantesca e talvez a gente tenha mais mulheres investindo em novos negócios, sendo mentoras de novos negócios ou até começando uma carreira em novos negócios. Eu queria que você reforçasse isso. Minha pergunta é a seguinte: por que a gente precisa, então, de mais mulheres em cargos de liderança? Eu acho que não é uma questão de... É uma questão... Aqui eu estou falando dos empreendedores, né? Mas eu vou voltar para cargos de liderança. Não existe empresa bem-sucedida que não tenha diversidade de opinião. Né, que não tenha diversidade de olhares, que não tenha diversidade de argumentos. E as mulheres não são uma minoria, né? Não dá nem para falar de minoria. Não existe você construir uma estratégia de uma empresa que não considere a visão de uma mulher. Simplesmente porque você não vai estar olhando para a metade da população
do país. Então, não faz sentido que uma empresa tenha uma visão muito masculina, porque ela vai tender a ter um viés muito masculino. A mesma coisa para o contrário. Não dá para ter uma empresa só com mulheres, porque você também vai te faltar um viés masculino que pode te atrapalhar quando você estiver vendendo um produto ou serviço para esse público. Então, primeiro é uma questão de ser um mau negócio você não ter diversidade numa empresa. O que eu estou trazendo aqui é como é que a gente faz, além disso, para ter mais mulheres à frente de negócio de autocrescimento, porque o modelo da Endeavor trabalha com exemplo, com a força de um exemplo. Se eu só tenho exemplos masculinos à frente de negócio de autocrescimento, eu não estou cumprindo o meu papel como organização de estimular que mais mulheres queiram empreender. Você, aproveitando então a oportunidade, você pode dar algum exemplo de mulheres Claro. que estão nesse empreendedorismo de alto nível? Vou dar alguns exemplos de mulheres que hoje são apoiadas pela Endeavor. As empreendedoras da Dermage, por exemplo, que é uma empresa de cosméticos, estão com a gente há bastante tempo já. A Ilana e a Lisa, então... são mulheres de alto impacto, estão construindo um negócio super relevante. A Renata Rebocho é uma das sócias da Quero Educação, que quer mudar a forma como as universidades conseguem trazer alunos, e é um modelo de oferecer bolsa para que mais pessoas, mais alunos possam ingressar em universidades. Então, uma mulher super forte, super nova também, já construindo um negócio bem relevante, fora do eixo de São Paulo. Tem a Juliana Freitas, que tem uma fintech, a Forte Brasil, lá no Nordeste, que é ainda mais relevante por estar num lugar que ainda é extremamente machista e que tem uma dificuldade na entrada de mulheres, e ainda num negócio que é um negócio financeiro, que ainda é mais difícil ainda para você ver mulheres. Então, assim, elas estão aí, elas existem. A questão é como a gente consegue aumentar o número de mulheres. E a gente só vai conseguir tendo exemplos, porque tudo começa com um exemplo que te mostre que é possível. Depois desse exemplo, aí você tem que ter uma rede de suporte de mentoras, tem que ter uma rede de suporte de capital para te ajudar a crescer. Tudo isso, tendo uma rede com mais mulheres, vai ajudar muito para que outras mulheres queiram ingressar nesse caminho, que é um caminho super difícil, de alto risco, que não é para todo mundo, mas que gera um impacto gigantesco para o país. Então, o cenário nos próximos anos é de muito mais otimismo. A gente brinca na Endeavor que o empreendedor é um eterno otimista. Se ele não for otimista, ele nem sai da cama, né? Então, a gente brinca lá na Endeavor que a gente está na tribo dos que olham o lado cheio do copo. Então, a gente está sempre otimista com o Brasil, mas hoje, mais do que nunca, todos deveriam estar otimistas, sim, porque a gente vê o Brasil entrando de verdade no mapa da inovação e tendo empreendedores tão bons ou melhores que empreendedores que estão no Vale do Silício, ou que estão na China, ou que estão em outros lugares do mundo. Então, a gente tem muito orgulho dos empreendedores que estão na rede da Endeavor. Camila, então, para a gente encerrar essa entrevista, eu queria que você falasse como você vê o cenário do empreendedorismo no Brasil nos próximos anos. Antes, a Endeavor já apoia empresas muito relevantes no mundo, né? Então, a Rappi, a Cabify, a Clip no México, tem alguns cases de empresas muito relevantes globais que já estão na rede da Endeavor. E por muito tempo a gente não conseguia ver empresas com potencial global na rede aqui do Brasil. E hoje é um cenário muito diferente. A gente tem eBanks, Creditas, Doutor Consulta, Movile, que é da iFood, Play Kids e outros apps. Todos esses empreendedores estão na rede da Endeavor e estão gerando um impacto que vai além do Brasil. Então, acho que a primeira grande mudança que a gente vê no empreendedorismo aqui no Brasil são empreendedores que surgem não só para gerar um impacto gigantesco no país, mas que surgem para fazer a diferença a nível global. Isso é uma mudança gigantesca e é uma mudança que a gente vai ver ganhar cada vez mais tração nos próximos anos. Com essa mudança no perfil do empreendedor e tendo um ecossistema com mais mentores,
a gente vê mais capital surgindo. Então, antes, você contava no dedo o número de investidores que existiam no Brasil para investimento de risco. Hoje, esse volume está aumentando de forma absurda, inclusive com a entrada de um player tão relevante como o SoftBank, que chega com um fundo de mais de 5 bilhões de dólares só para investir na América Latina e muito concentrado no Brasil. Muito em breve, daqui a algumas semanas, a gente vai ver alguns... Só aproveitando o ensejo, esse cenário estruturado, então, ajuda isso. Essas empresas, esses fundos chegarem aqui no Brasil, ver um ambiente melhor e falar, vou investir no Brasil. Com certeza. Eu acho que é sempre difícil ver o que acontece primeiro, né? Mas você ter mais mentor, mais empreendedor bom, mais rede de suporte, mais organizações, incubadoras, aceleradoras, organizações de fomento ao empreendedor, ajuda a criar um ecossistema que fortalece o surgimento de empreendedores cada vez melhores e com isso o investidor chega. Também você pode olhar para o outro lado, se tem mais capital para o empreendedor crescer e com isso o ecossistema também se fortalece. Eu acho que é uma dupla, assim, a gente viu essa evolução acontecer como Endeavor e a gente está só no começo de uma curva acelerada de surgimento de empreendedores cada vez melhores com potencial de impacto global. E não só em São Paulo. Acho que é importante dizer que tem cases como o Alessio da Pipefy, que estão lá em Curitiba, ou o Alfonso, o Wagner e o João do Ebanks, que também estão lá em Curitiba e estão criando negócios já com um impacto global e transcendendo barreiras aí do país. Então não é mais uma coisa que está concentrada em São Paulo e Rio, que eu acho que isso é uma beleza também do... Outra barreira seria isso, expandir pelo Brasil, fora dos principais centros, mas também uma interiorização. A gente vê empreendedores com impacto global fora do eixo Rio-São Paulo. Acho que isso é uma coisa que a gente está vendo cada vez mais, é uma mudança essencial para o país. Camila, muito obrigado. Obrigado pela gentileza de esclarecer as nossas dúvidas. Imagina, é o maior prazer. O Money Report conversou hoje com a Camila Junqueira, diretora-geral da Endeavor. Obrigado pela atenção e até a próxima.